Oi, voltei de novo e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o genocídio em Ruanda, que aconteceu entre 6 de abril e 4 de julho de 1994, onde cerca de 800 mil pessoas morreram e que Hutus, que eram a maioria da população, cerca de 85%, assassinaram Tutsis, que eram minoria. Enfim, tem uma longa história por trás disso, política, econômica, cultural, mas hoje eu vim trazer dicas de filmes e livros relacionados ao tema. Vamos começar com os filmes. O primeiro filme é Hotel Ruanda, que foi lançado aqui no Brasil em 2005. É um filme que bastante gente conhece. Assim que a gente fala sobre o assunto, acho que é um dos primeiros que vem à nossa mente, que conta a história do Paul Rusesabagina, que ele era gerente do Hotel Mille Collines, quando ele escolheu acolher mais de 1000 pessoas dentro do hotel durante o período do genocídio. É um filme bastante intenso, tem cenas muito fortes e, mais do que ter um filme sobre o assunto, eu acho que é muito interessante a gente perceber que o que aconteceu ali naquela época não é só o que estava em volta do hotel. É um filme específico, mas eu acho que a gente pode juntar com vários outros assuntos, como a posição das Nações Unidas durante o genocídio, como que as outras potências reagiram diante daquele assunto, diante daquele fato. E é a partir daí que nós entramos na segunda dica de filme, que é A História de um Massacre. Esse filme também é baseado no livro Shake Hands with the Devil. É muito difícil de encontrar esse livro, eu nunca vi pra vender. Como é em inglês, né, é mais complicadinho. Esse é um documentário canadense de 2004 que conta basicamente sobre o posicionamento e as decisões que foram tomadas pelo general das Forças Armadas canadense Romeo Dallaire e os posicionamentos e as atitudes que ele teve durante a missão de assistência das Nações Unidas para Ruanda, com a sigla em inglês UNAMIR. É um filme muito interessante e traz uma outra visão, uma outra perspectiva. Até Ruanda trata um pouquinho, mostra em cenas bem breves sobre as Nações Unidas. Esse já fala um pouco mais sobre o assunto. E como é um documentário, o Romeo Dallaire é como se ele estivesse contando a história. Então ele vai e volta várias vezes no presente, volta na situação do passado, as decisões que ele deveria ter tomado, o que estavam mandando ele fazer, por que ele não fez, enfim. Sem dúvida é um dos meus filmes favoritos sobre o assunto e vale muito a pena assistir. Tem no YouTube, então vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem também. Finalizando com os filmes e começando com os livros, o primeiro vocês já conhecem porque eu falei sobre ele no vídeo da semana passada, dos meus livros favoritos do curso. É Uma Temporada de Facões, do John Hatzfeld, acho que é assim que se fala. O livro é composto por relatos de 10 pessoas que participaram ativamente do massacre em 1994. Então são Hutus que assassinaram pessoas, vizinhos, amigos, largaram as suas profissões de professor, lavradores, enfim, para poder participar desse genocídio. Tem relatos muito intensos, muito marcantes, que você fica sem entender por que as coisas aconteceram. O que mais me impressionou nesse livro é que, muito mais do que causas políticas e econômicas que levaram com que o genocídio realmente acontecesse de fato, são aspectos também que o autor trata no livro, mas mais do que isso é a questão cultural, a mentalidade depois, durante e antes do processo. Então é muito complicado, eu já chorei horrores durante esse livro, de verdade. É muito bom e muito intenso. De todos os livros que eu já li sobre o tema, eu tenho certeza absoluta que esse aqui é o meu favorito. O próximo livro é Gostaríamos de Informá-los de que amanhã seremos mortos com nossas famílias. O título do livro é explicado durante o livro. Eu diria que essa leitura é um pouco mais pesada do que a outra, não em questão de conteúdo, mas de compreender mesmo, já que ele não fala especificamente sobre um grupo só de pessoas. Fala de assassinos, de inocentes, de pessoas que sobreviveram, de cúmplices. O autor também coloca o seu posicionamento no meio do livro. Ele trata mais, no geral, assim, das raízes e não do ato em si. Ele vai e volta no que aconteceu naquele dia, no período do genocídio, por que os Hutus e os Tutsis estavam se enfrentando, de onde que são as raízes de ambas as etnias. Então é um pouco mais profundo. Eu diria que é melhor ler esse aqui primeiro e ler o outro depois. Como esse aqui é um pouco mais cultural também e fala sobre várias etnias ao mesmo tempo,
É um pouco mais difícil de ler porque tem muitos nomes complicados, assim como Eu Sou Malala, que eu falei recentemente lá no Instagram que eu tava com um pouco de dificuldade de ler, porque são muitos nomes difíceis e a gente acaba lendo um pouco mais devagar, mas é uma leitura que vale muito a pena, até porque é um assunto extremamente interessante. Como eu já falei em algum momento desse vídeo, eu já fiz um trabalho sobre esse tema, um seminário, e dentre o seminário, um dos tópicos era sobre as mídias, o papel da mídia internacional, o que as outras potências estavam falando sobre o assunto, se isso foi divulgado ou não, e inclusive o papel das mídias dentro de Ruanda, a influência da rádio, que era o principal na época. Procurando sobre o assunto, eu achei a tese de graduação da Amanda Rezende, que me ajudou muito no embasamento do trabalho, e para ter alguns insights de como as mídias podiam influenciar de maneira tão impactante, tanto dentro de Ruanda como fora no sistema internacional, se isso estaria sendo tratado como um assunto principal na agenda ou não. É a partir da tese dela que eu me interessei ainda mais sobre o assunto e para pesquisar especificamente sobre essa questão das mídias, que eu particularmente gosto muito. Enfim, as dicas estão dadas, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dica de filme ou livro relacionado sobre o tema, deixa aqui nos comentários. Se tiver algum assunto que vocês querem que eu trate aqui no canal, deixa aqui nos comentários também, que a gente vai fazer o possível para falar sobre isso por aqui. Como eu já disse, esse canal é feito por nós, não é mesmo? Então, finalizamos por aqui. Não deixa de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os próximos vídeos. E seguir também nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu sempre posto as novidades por lá primeiro. E é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!